17, todos acharam, digo amém. Amém. Só a parte A do versículo que vai dizer assim: chegando, pois, Jesus. Repetir. Chegando, pois, Jesus. No 3, todo mundo repete comigo. 1, 2, 3. Chegando, pois, Jesus. Fala para o teu irmão e diz para ele: Jesus chegou. Estamos diante de um texto a qual é bastante conhecido, a qual vai falar acerca do irmão Lázaro, a qual estava enfermo e a sua enfermidade se agravou em uma doença. Capítulo 11, Jesus está em um lugar chamado Pérea. Vai um mensageiro informar a Jesus, dizendo que seu amigo Lázaro estava enfermo. Porque Jesus, no Evangelho de João, ele vai pregar de várias formas, porque João apresenta o nosso Cristo como sendo o Verbo que se fez carne. João vai apresentar o nosso Cristo como o Verbo que se fez carne. João vai apresentar o nosso Cristo como na sua verdadeira divindade. João vai apresentar Jesus de várias maneiras. Jesus falando para aquela mulher samaritana, Jesus vai dizer: eu sou o Messias. Jesus, em certa vez no Evangelho de João, vai dizer: eu sou o pão da vida. Certa vez Jesus no Evangelho de João vai dizer: eu sou de cima. Jesus está dizendo no Evangelho de João também, vai dizer: eu sou eterno. Vai também, Jesus vai falar: eu sou a luz do mundo. Em outro capítulo, Jesus vai dizer: eu sou a porta. Jesus, depois dessas mensagens impactantes, vai trazer agora inimigos ferrenhos contra o seu ministério. Jesus, depois de falar, de se encontrar com líderes da elite religiosa de Jerusalém, vai se refugiar em um deserto. João, capítulo de número 10, versículo 39 ao versículo 40, vai dizer: procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para um lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. Jesus, ele vai sair de cena, vai para um deserto ensinar, lecionar para os seus discípulos. Mas agora, no capítulo de número 11, a gente tem uma história bastante difícil, a qual a morte, a maior inimiga da história, vai entrar na vida de Lázaro. A morte é um fato da qual ninguém consegue escapar. A morte é impossível a gente escapar. A morte, ela é implacável, ela é cruel, ela é desumana, ela é intensível e ela é terrível. A morte, a qual quem sepultou algum ente querido sabe como é que é a dor da morte, a qual você vai sepultar aquela pessoa que você ama. Você chega dentro da sua casa, a qual você era acostumada a estar com ela, e ali você não consegue ver ela, ali você não consegue dar um beijo nela, ali você não consegue dar um abraço nela, porque a morte, ela vem com frequência na humanidade. A morte, ela vem sem aviso, ela golpeia a sua história. A morte, ela machuca, ela açoita, ela dói, ela atormenta. A morte, ela vem sem misericórdia. A morte é inexorável, a morte é inabalável, a morte, ela é implacável e rigorosa. A morte, ela é ferrenha. A morte, ela é o nosso maior inimigo da humanidade.
A morte é terrível. Ela pega pobre, pega rico, pega homens que falam bem, pega homens que não falam bem. Ela pega aqueles homens que estão nos melhores lugares de São Paulo. Ela pega aqueles homens que estão dentro da periferia. Ninguém consegue escapar da morte. Ela atinge completamente toda a sociedade. Ela atinge a sociedade do público alto ao público baixo. Ela atinge o gordo, o magro, o feio, o lindo. Ela atinge a todos. A morte é a nossa maior inimiga. Por causa do pecado original do homem Adão, a morte entra na nossa história. Por causa da morte, por causa do pecado de Adão, a morte entra dentro da nossa história. Romanos capítulo 5, versículo 12 vai dizer: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, é pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ninguém consegue fugir da morte, ninguém consegue escapar da morte, ninguém consegue se esconder da morte, ninguém consegue ludibriar a morte, porque o salário, a diária, o pagamento, a retribuição, a remuneração do pecado é a morte. Você trabalha um dia, um mês, um ano para receber uma remuneração, um pagamento, mas agora Paulo vai dizer: olha, o salário do pecado é a morte. Romanos 5:23 nos diz: porque o salário do pecado é a morte. Então a morte agora está reinando sobre a humanidade. A morte agora está sobre toda a humanidade. A aflição, a angústia do pecado original está tomando conta de todo o universo ou de toda a terra. O pecado, através da morte, vai atingir toda a humanidade, vai atingir pobres, vai atingir ricos, vai atingir países de elite, vai atingir países pobres, vai atingir cidades ricas, vai atingir todos completamente, porque Romanos 3:23 vai nos dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A morte é o nosso maior inimigo. Então, quem seria capaz? Quem conseguiria combater a morte? Quem era que viria para ali conseguir parar a morte? No capítulo de número 11, Lázaro está enfermo. A enfermidade chega na casa de Lázaro. O momento de aflição, o momento de angústia, de vale, de deserto, chega na casa da família de Lázaro. Mesmo Lázaro sendo amado por Jesus, no capítulo de número 11, do versículo 3 vai dizer que Lázaro estava enfermo, mas no capítulo, do versículo de número 3 vai dizer: esse que estava enfermo é aquele a quem o Senhor ama. Jesus amava Lázaro, porém, apesar do amor de Jesus, não isentou Lázaro das provações da vida. Apesar do amor de Jesus, não isentou Lázaro das provações da vida. Apesar do amor de Jesus, não isentou Lázaro das provas da vida. Eu abro um parêntese e já libero uma palavra para a tua vida. Jesus está dizendo para você nesta noite: o amor dele por você não isenta você das suas provações. O amor dele por você não isenta você das suas provações. Então eu aprendo com Jesus. Não quer dizer que você está na provação que ele não te ama, mas ele te ama, porque um bom profeta
professor te coloca na provação para você aprender com ele. Jesus está dizendo para você: essa provação que eu te coloquei é para você aprender. Essa provação que eu coloquei você é para o seu aprendizado. Essa provação, ela não vai te matar, porque o que não te mata te fortalece. Pega na mão do irmão do teu lado, segura firme a mão dele e diz: o que não te mata vai te fortalecer. O que não te mata é aprendizado. Jesus está dizendo para você: apesar da provação, eu estou contigo. Apesar do vale, eu ando contigo. Apesar da fornalha, eu estou contigo. Apesar da cova dos leões, eu estou contigo. Apesar da conta não tendo nada, eu estou contigo. Apesar da adversidade, eu estou contigo. Apesar da doença, eu estou contigo. Apesar da doença que chegou, eu estou contigo. Apesar do luto, eu estou contigo. Pega na mão do irmão do teu lado e diz: Jesus está contigo. O fato da gente sermos amados por Jesus não nos isenta das provações da vida. Até o pai que amava o seu filho, Deus Pai que amava Jesus, permitiu que ele bebesse o cálice do sofrimento e morresse na cruz do Calvário por todos nós. A família de Lázaro tinha uma intimidade com Jesus. A família de Lázaro tinha uma íntima amizade com Jesus. A nossa intimidade não vai nos isentar dos vales da vida. A enfermidade que Lázaro está vai se agravando. A enfermidade que Lázaro está vai se intensificando. A enfermidade que Lázaro está vai aumentando, vai piorando. Através dessa enfermidade, Lázaro vai ser levado à morte. A morte agora chegou na vida de Lázaro. O luto agora chegou na casa de Lázaro. A família a qual Jesus amava estava sem chão. A família a qual Jesus tinha intimidade agora estava de luto. A família de Lázaro está de luto. Não adiantou Maria subir monte, Maria vir para o círculo da oração pedir pedido por Lázaro. Não adiantou Maria orar, fazer campanhas na madrugada, porque o luto chegou na sua casa. Agora, como costume dos judeus, Lázaro morreu, e agora Lázaro seria enterrado. Agora Lázaro seria sepultado. Agora a família está toda de luto. Agora a família está enlutada. Como costume dos judeus, eles pegavam as cadeiras da casa da família do enlutado, a qual eles viravam ao contrário. Era uma forma de dizer: essa casa está de luto. Quem estava enlutado não poderia, era um sofrimento, tinha que demonstrar que estava de luto, a qual pessoas ou profissionais do choro eram contratadas para ir para esse enterro, para esse sepultamento e chorar pela morte daquele homem que eles nem conheciam. O luto estava tomando conta da casa de Marta e Maria. O indivíduo que estava de luto não poderia raspar a cabeça nem raspar a barba. Quem estava de luto não poderia usar roupa branca. Quem estava
estava de luto tinha que fazer uma cara de maltrapilho, como dizendo: essa mulher está enlutada, durante 3 dias não poderia trabalhar. Então eu aprendo que a família de Maria está de luto por causa da morte do seu irmão. E também tinha um costume, a qual a pessoa que estava de luto não se assentava em nenhuma cadeira, mas se assentava no chão. Mas a morte chegou na casa de Lázaro, a aflição chegou na casa de Lázaro, a aflição, o luto, a tristeza chegou na casa de Marta e Maria. Mas no meio disso tudo, no meio deste luto, no meio do sepultamento, a palavra me diz que Jesus estava chegando. A palavra me diz que Jesus estava chegando. A morte aproveitou enquanto Jesus não estava chegando. A morte brincou enquanto Jesus não estava chegando. A morte sorriu enquanto Jesus não estava chegando. A morte debochou enquanto Jesus não estava chegando. Mas o texto e a palavra me diz que Jesus estava chegando. A morte brincou, mas Jesus estava chegando. Pega na mão do irmão do teu lado e diz: Jesus está chegando. Jesus está chegando. Nessa aflição, Jesus está chegando. Nessa angústia, Jesus está chegando. Nessa dor, Jesus está chegando. Na falta de alimento, Jesus está chegando. Na porta fechada, Jesus está chegando. No ambiente adverso, Jesus está chegando. 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 Jesus está chegando, meu filho. Você não está entendendo, mas eu posso ver com os olhos espirituais. Jesus chegando na tua causa. Jesus chegando no teu lar. Jesus chegando na tua família. Talvez você entrou aqui querendo um milagre, mas Jesus está dizendo: eu estou chegando, eu estou chegando, eu estou chegando. Eu estou chegando, eu estou chegando, eu estou chegando. Ali já está entendendo que Jesus está chegando. O irmão ali já entendeu que Jesus está chegando. Jesus está chegando. Na tua aflição, Jesus chegou. No teu luto, Jesus chegou. No momento de dificuldade, Jesus chegou. A morte não tem poder sobre a tua vida, porque Jesus chegou. Jesus chegou. Jesus chegou. Jesus estava chegando. A morte está debochando, está brincando dentro da casa de Marta e Maria, dizendo: eu já levei um, agora eu vou levar as duas com depressão por causa da morte do irmão delas. Veja que Maria está no chão, assentada em luto. Ela está de luto. Mas Jesus estava chegando. A morte estava pairando dentro da casa de Marta e Maria. Mas quando a morte entende que Jesus, o Nazareno, está chegando, a morte já começa a se tremer e diz: é o mesmo Jesus que ressuscitou a filha de Lázaro, está chegando. É o mesmo Jesus que ressuscitou o filho da viúva de Naí, está chegando. Esse daí não vem com a autoridade da terra, mas esse daí vem com a autoridade do céu. Jesus está dizendo: se tinha morte lá dentro da tua casa, se prepara hoje que Jesus já chegou lá. A morte vai ter que bater em retirada lá.
O espírito da depressão vai ter que sair de lá. O espírito da ansiedade vai ter que sair de lá. Porque Jesus está chegando, está chegando, está chegando. Está chegando, está chegando, está chegando. Está chegando, está chegando. Está chegando no quarto da tua filha. Está chegando no quarto do teu filho. Está chegando no teu aposento. Está chegando na tua sala. Está chegando na tua cozinha. Está chegando no teu quintal. Jesus está dizendo: a morte vai bater em retirada. A morte vai ter que sair. Porque aonde Jesus chega, a vida. Porque ele disse: eu sou a ressurreição e sou a vida. Diga para o teu irmão e fala para ele, já libera a palavra dizendo: Jesus é a ressurreição e a vida. E aonde Jesus chega, a morte tem que sair. Tem que sair. Tem que sair. Então eu já libero a palavra para você. Jesus está dizendo hoje: dezembro não vai ter enterro. O funeral foi cancelado. O funeral foi cancelado. O diabo até fez a reunião: eu vou matar. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer: tem livramento de Deus. O diabo disse: eu vou matar. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer: o funeral foi cancelado. O funeral foi cancelado. Pega na mão do irmão do teu lado e diz para ele com voz de profeta: glorifica que o funeral já foi cancelado. Não, você não entendeu, vou repetir. O Senhor está dizendo: glorifica que Jesus chegou e o funeral foi cancelado. Cancelado, cancelado. Foi cancelado, foi cancelado. Foi cancelado. O funeral foi cancelado. O funeral foi cancelado. A morte pensou que ia te matar com a depressão, mas o Senhor me trouxe aqui para dizer: o funeral foi cancelado, 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 cancelado. Adore ao Senhor que Ele está na casa. Ele está quebrando o espírito da morte. Ele está quebrando o espírito da morte. Ele está quebrando o espírito da morte. Eu vejo o grandão da Galileia quebrando o espírito da morte. O espírito da morte está sendo derrotado hoje. Não vai ter morte lá, mas vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida. Fala pro teu irmão e diz: vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida. Jesus chegou. Lázaro está sepultado faz 4 dias. Mas quando Jesus chega, diz: manda tirar a pedra. Tira a pedra. E Jesus diz: Lázaro, sai para fora. Jesus ressuscitou a Lázaro e venceu a morte.
Vou repetir: Jesus ressuscitou Lázaro e venceu a morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 e 57. Jesus venceu a morte. Paulo está dizendo: onde está a morte? Ó teu aguilhão, onde está o inferno, a tua vitória? Vai passando, meu amigo, me ajuda. Mas a graça de Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A morte não pode te vencer, porque Jesus venceu na cruz. A morte já perdeu, porque Jesus venceu. Jesus não perdeu para a morte, mas Jesus venceu. Jesus não perdeu para a morte, mas Jesus venceu. João capítulo 16, versículo 33, me ajuda aqui, meu irmão. Em nome de Jesus, a morte perdeu, mas o meu Cristo venceu. Jesus está dizendo: tendo-vos dito isso, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está dizendo: eu venci a morte. Eu venci a morte. Eu venci o luto. Ele venceu. Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo venceu. Fala para o teu irmão e diz para ele: Jesus já venceu. Jesus já ganhou. Você não está entendendo. Jesus está dizendo para você: eu já venci, eu já ganhei, eu sou vencedor. Ele venceu. Jesus venceu a morte. A morte não venceu a Jesus. A morte não tocou em Jesus. Lucas capítulo 23, versículo 46. A morte não venceu Jesus. Jesus está na cruz do Calvário. A morte está rodeando o Calvário, dizendo: esse da esquerda tem pecado, esse da direita tem pecado, mas deixa eu cheirar esse do meio. Mas o do meio, olha, o do meio não tinha pecado. O do meio não tinha pecado. O do meio era irrepreensível. O do meio não tinha pecado. O do meio era diferente. O do meio não tinha nenhum pecado. Mas o do meio era santo. O do meio era grande. O do meio era poderoso. O do meio era santíssimo. O do meio era grande. O do meio era o alfa e o ômega. O do meio era o princípio e o fim. Jesus está dizendo para o Pai: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Veja que a morte não teve vitória sobre Jesus. E eu já libero a palavra para você. Se a morte não teve vitória sobre Jesus, ela não vai ter vitória sobre a tua vida. Porque nesta noite, nesta tarde, Jesus te diz: eu te dou vitória, eu te dou vitória, eu te dou vitória. Eu te dou vitória, eu te dou vitória, eu te dou vitória. Sobre a morte hoje, sobre a morte hoje. Cristo venceu na cruz. Cristo venceu na cruz. Cristo venceu na cruz. Enquanto Adão fracassou no paraíso, o meu Cristo venceu na cruz. 1 Coríntios capítulo 15,
disse, versículo 21 e 22, oh glória, o meu Cristo venceu na cruz, o meu Cristo venceu na cruz, o meu Cristo venceu na cruz, porque assim como a morte veio por um homem, e também a ressurreição do morto veio por um homem, oh glória, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. O meu Cristo já venceu, o teu Cristo já venceu, o nosso Cristo já venceu. Então não se preocupa, não se preocupa, não se preocupa. Deixa a morte tramar, deixa o diabo tramar, mas o meu Cristo já venceu, já venceu, já venceu, já venceu, já venceu. Ele chegou, ele chegou, ele chegou, ele chegou. Ele chega na tua causa. Pega na mão do irmão do teu lado e diz para ele: libera que eu já entrego para as irmãs. O nosso Cristo já venceu, o nosso Cristo já venceu, o nosso Cristo já venceu. Fala para o irmão, fala para ela, fala para ele, dizendo: o nosso Cristo já venceu. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O funeral está cancelado, cancelado, cancelado. Não vai ter flores não, mas vai ter culto de ação de graça. Vai ter milagre, vai ter poder de Deus, vai ter glória dentro da sua casa. O enterro estava preparado, mas o Senhor me trouxe aqui para dizer: cancelei hoje, porque eu venci a morte. Ele venceu a morte, ele venceu a morte. Se coloque de pé e vamos orar. Eu já passo para as irmãs, em nome de Jesus. O nosso Cristo chegou e venceu a morte. Toda palavra contrária é contra a tua vida, dizendo: vai ter sepultamento lá, não vai não. O teu filho problemático, se prepara, que Deus vai pegar ele e vai trazer para a casa do Senhor. O marido problemático, se prepara. Estava tudo preparado para ter o enterro, mas Jesus me trouxe aqui para dizer: não vai ter enterro não, vai ter vida dentro da tua casa. Pega na mão do irmão e vamos orar em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, a tua palavra foi pregada assim. Deus, a gente sabe, ó Pai, que o Senhor já venceu a morte, ó Deus, que o Senhor é Deus todo-poderoso, ó Pai. O Senhor cancelou, ó Deus, todo enterro, Senhor, todo luto, Pai, toda palavra contrária, Senhor, em nome de Jesus, ó Cristo. Tem livramento, livramento, livramento da parte de Deus. Tem livramento, Senhor, chegando. Tem uma glória poderosa chegando. Aonde o diabo disse que vai ter morte, não vai ter. Porque Jesus chegou. Porque Jesus chegou. E Jesus está dizendo: vai ser cancelado o funeral hoje. Tem funeral sendo cancelado. Jesus está derramando a glória dele aqui hoje. E está dizendo: vai ser cancelado o funeral. O funeral foi cancelado. Abraça ela aí, Viviane, pelo amor de Deus. Jesus está dizendo para você: estou eu quebrando o espírito da morte contra a tua vida. Estou eu quebrando toda todo mal contra a tua vida. Sabe por que eu te trouxe aqui hoje? Foi para te dar livramento.
Mas Jesus me trouxe aqui para dizer, através desse abraço ele diz, tem vida, filha, ainda tem vida aí, porque o que era para a morte vai ser para a vida. Recebe o meu abraço, em nome de Jesus, oh Cristo.